Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre documentação no front-end utilizando o Storybook. E antes de a gente começar a falar sobre essa ferramenta, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, já deixar seu like aqui nesse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no desenvolvimento dos próximos aplicativos web que você for fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro uma introdução do porquê que a gente deve utilizar essa ferramenta tão incrível que é o Storybook, né? Ao longo dos anos, o desenvolvimento front-end evoluiu de uma forma acelerada e por conta disso a gente tem cada vez mais aplicações complexas, né? Com mais interatividade, com mais dinamismo, e isso acaba criando uma certa complexidade no desenvolvimento dessas aplicações. E por conta disso a gente teve aí ao longo dos anos o desenvolvimento de bibliotecas que faz um desenvolvimento mais orientado a componentes, né, como o React, o Vue e por aí vai. Além desses pontos, né, que a gente tem mais complexidade no visual, né, da nossa aplicação, a gente tem outra questão que acaba também dificultando a manutenção dos nossos componentes visuais, que é ter componentes que estão ali atrelados a várias regras de negócio, né? Então a gente tem chamadas à API, a gente tem lógicas que acontecem ali à medida que o usuário vai interagindo com a nossa aplicação e que muitas vezes acaba gerando um overhead, né, nos devs do time, né? Então a gente tem uma sobrecarga a mais nos devs do time, principalmente aqueles devs que não têm o contexto completo de uma aplicação web, né? Então a gente pode ter aí uma aplicação web gigantesca e nem sempre o desenvolvedor vai ter total conhecimento de tudo que foi criado para aquela aplicação. E por isso o Storybook ele surgiu, né, ele foi criado como uma forma da gente desenvolver os componentes de UI, né, de forma isolada. Então a gente consegue criar os nossos pequenos componentes e fazer um desenvolvimento mais isolado. Então a gente consegue mocar dados, a gente consegue mocar as nossas lógicas, e aí, como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma interface bem amigável aqui, onde a gente consegue visualizar as histórias. Então, para cada componente, a gente vai criando histórias, e aí a gente vai, para cada história, a gente mostra uma versão daquele componente com um tipo de dado diferente, e por aí vai. Então, Storybook é uma ferramenta sensacional. Então, sem mais delongas, vamos para o código, vamos colocar a mão na massa e implementar e integrar esse carinha aqui no nosso projeto front-end que eu acabei de criar. Vamos lá, aqui na minha tela eu já tenho um projeto criado e totalmente configurado, certo? E aqui eu vou fazer um overview aqui do que é que a gente tem, tá bom? Então vamos lá, aqui eu estou utilizando um projeto criado com o Vite, e aqui a gente também está fazendo uso do TypeScript, e a gente também está utilizando o Tailwind para estilizar os componentes visuais. E aqui eu já deixei pronto dois pequenos componentes para que a gente possa brincar aqui utilizando o Storybook. Eu tenho um componente de UI chamado Button e eu tenho outro componente aqui, que é um Product Card, que vai simular um produto em uma página de um e-commerce, tá? A gente vai ter a imagem do produto, o nome do produto, o preço e o botão para adicionar no carrinho. Então aqui a gente tem o código, deixa eu baixar aqui um pouquinho esse terminal. E olha só, aqui o código do Product Card, tá? Totalmente estilizado utilizando o Tailwind. A gente também faz uso aqui do nosso componente Button. E aqui a gente tem o componente Button com alguns variantes, né? Então a gente tem variantes de estilo, né, para mudar o shape do botão. E a gente tem outro variante de size, né, para a gente controlar o tamanho do nosso botão. Então um componente aqui bem simples, utilizando aqui o Tailwind, beleza? Então, se eu colocar aqui a nossa aplicação para rodar, na verdade ela já está rodando, deixa eu abrir ela aqui no browser. Olha só, a gente tem essa UI aqui, imagem, descrição do produto e o botão aqui adicionar no carrinho, tá? Então, é uma aplicação aqui bem simples, são componentes bem simples para que a gente possa focar somente no Storybook, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para usar o Storybook nesse projeto é a gente rodar o comando storybook npx storybook
latest init. Então aqui ele vai fazer toda a configuração do Storybook para a gente, né? Ele vai instalar o pacote aqui do Storybook e vai criar todo o setup necessário para que a gente possa rodar o Storybook no projeto. Pronto, Storybook instalado no projeto, e ele abre para a gente aqui, ó, essa janelinha com a UI do Storybook, tá? Ele já dá para a gente aqui alguns exemplos, né, de componentes. Ele dá um botão, dá as variantes aqui do botão, né? Dá um cabeçalho, enfim. Aqui a gente já tem alguns elementos para brincar. Só que aqui a gente vai configurar do zero esses elementos e eu vou mostrar como que a gente pode utilizar o Storybook para fazer esse tipo aqui de visualização dos nossos componentes, né? Para a gente documentar os componentes e ter essa interatividade de forma isolada dentro do Storybook. Então eu vou minimizar aqui, ó, e aqui ele já criou alguns arquivos de configuração, né? Main. Aqui dentro de main a gente tem a configuração dos add-ons que estão sendo utilizados dentro do Storybook. Então são como se fossem plugins que a gente vai adicionando para turbinar ainda mais a nossa configuração do Storybook, tá? Então aqui a gente não vai mexer em nada por enquanto. Aqui a gente tem o preview e aqui a gente vai fazer uma pequena modificação nesse arquivo de preview para que a gente possa integrar os estilos do Tailwind dentro do Storybook. Então se a gente for renderizar aqui os nossos componentes que a gente implementou utilizando o Tailwind dentro do Storybook, a gente vai ter problemas na nossa UI, tá? Então, para a gente adicionar essa integração do Tailwind com o Storybook, eu vou vir aqui no terminal e vou adicionar o seguinte add-on aqui, ó, @storybook /add-on styling webpack. Então, vou dar um Enter, ele vai instalar aqui para a gente. Pronto, add-on instalado, a gente pode vir aqui em Preview e importar os estilos de dentro do nosso... deixa eu ver... A gente vai sair da pasta do Storybook, vai entrar em SRC e a gente vai pegar esse arquivo aqui, ó, index.css. Então, index.css. Show de bola! Aqui a gente já vai carregar todos os estilos do Tailwind para dentro do Storybook quando a gente renderizar os nossos componentes. Então, o primeiro componente que eu vou criar aqui uma história no Storybook é o componente de botão, tá? Então, aqui dentro de Components, eu tenho a pasta UI e dentro eu tenho todos os arquivos relacionados ao componente Button. E aqui o Storybook ele adicionou aqui essa pasta Stories. A gente não precisa dela, que são os exemplos que ele dá para que a gente possa se basear. Então eu vou deletar essa pasta. E aqui dentro de Button eu vou criar um novo arquivo chamado de button.stories.tsx, tá? E aqui a gente vai criar a história para o nosso componente de botão. Então aqui em cima eu vou importar os tipos de dentro do Storybook. Então vou vir aqui em @storybook/react e vou importar aqui, ó, meta, e vou importar o story object, esse carinha aqui. Em seguida eu vou importar o meu componente button de dentro do meu arquivo index, beleza? E agora eu vou criar um objeto chamado de meta. Ele vai ser do tipo meta, que vai receber um generic type of button, nosso componente aqui em questão, beleza? E aqui dentro a gente vai passar algumas informações, alguns metadados que serão utilizados pelo próprio Storybook para que ele possa organizar a interface da história do nosso componente button, beleza? Então, primeiro de tudo, eu vou dar um título aqui para ele. Então, lá no Storybook eu quero que apareça dentro de Components, Components/UI/button. Então a gente vai ter lá uma abinha, né? Com esse nome aqui, Components UI Button. Então a nossa história vai ficar aqui dentro de Button e vai ficar dentro da subpasta
UI. Então a gente vai criar meio que uma estrutura de pastas dentro do Storybook para organizar esses componentes. Em seguida, eu vou passar aqui o component em questão, o componente que eu vou renderizar dentro do Storybook. Eu vou passar o próprio button que a gente importou aqui. E por último, eu vou passar o argtypes. Então, dentro desse argtypes, basicamente a gente consegue dizer para o Storybook como que o usuário que estiver navegando ali com o nosso componente de botão pode passar as propriedades desse componente, né? Então, variante, a gente tem vários tipos de variantes, a gente pode colocar uma caixinha, né, de seleção, que ele clica e aparece as opções, ou a gente pode exibir menus, né, botões de opção, né, os radio buttons, que a gente clica e seleciona ali a opção desejada. Então aqui, dentro de argtypes, eu vou adicionar o seguinte. Para a propriedade variant, eu vou querer que ela seja uma caixinha de seleção. Então eu vou adicionar aqui os options. Ó, ele vai ter todas as opções válidas para o nosso botão. Então, as opções por variant é default, destructive, outline, secondary e link. E o tipo de controle vai ser um select. Então, como eu falei, a gente vai ter uma caixinha de seleção que quando a gente clica, a gente vai exibir todas as opções desse cara. E aqui no size, para a gente brincar um pouco, eu vou ter as options, certo? Então, vai ser default, SM e LG, né? Só que o control eu vou fazer diferente. Ao invés de ser um select, eu quero que seja um conjunto de radio buttons. Então a gente vai poder clicar no botão e ele já vai deixar marcadinho ali pra gente. Só pra gente diferenciar um pouco e ter mais, poder testar outras opções aqui dentro do Storybook. Por último, eu vou dar um export default aqui nesse objeto meta que eu acabei de criar. E aqui a gente pode já criar algumas histórias, né? Então, lembra que eu falei que a gente pode, dentro do Storybook, exibir várias versões do componente, né, passando diferentes propriedades para dentro dele. Então, aqui a gente pode, por exemplo, para cada variant dele, a gente pode criar uma história. Então, quando a gente clicar no botão que tenha uma história destructive, ele já vai exibir o botão no formato destructive, por exemplo. A mesma coisa para um botão que tem um formato de link. Quando a gente clica na opção de link lá dentro da plataforma do Storybook, a gente exibe o botão no formato de link, sem a gente precisar, né, fazer muitas configurações, né, sem que a gente precise alterar as propriedades do componente dentro do Storybook. Então isso aqui é muito bacana. Então vamos fazer isso agora. Então eu vou criar aqui mais um tipo chamado de Story, que vai ser do tipo Story Object, passando o Generic, que vai ser do tipo Type of Button, beleza? Então agora a primeira história que eu vou criar vai ser a história default, vai ser a versão mais básica do nosso componente. Então eu vou dar aqui const default, vou tipar esse default aqui com esse tipo que a gente acabou de criar, story, e aqui dentro a gente pode passar os parâmetros que esse objeto vai receber, né, nessa versão default. O primeiro parâmetro vai ser o children, que é o texto do botão. Eu posso colocar aqui entrar, pode ser entrar na sala, pode ser um texto qualquer, né, um texto que a gente vai exibir lá dentro do botão. E aqui o variant vai ser default, e o size também vai ser default, beleza? E aqui a gente já pode checar lá dentro do Storybook se tudo isso aqui está configurado corretamente. Vamos lá? Então, eu vou voltar aqui no browser e vou dar aqui localhost 6006. Show de bola! A gente tem aqui, ó, a pasta Components, como eu falei. Dentro da pasta Components, a gente tem UI, e dentro de UI a gente tem tudo relacionado aqui ao nosso botão. Então aqui a gente só tem uma única história, que é a história default. E aqui dentro dessa abinha, a gente tem as propriedades que a gente pode manipular dentro do Storybook. Então aqui, ó, dentro de Variant,
a gente tem o seletor, ó, que a gente criou lá dentro do archetypes, e se eu alterar aqui, ele vai mudar o shape do botão para a gente. Então, se eu clicar aqui em Destructive, ó, ele muda aqui o botão já para a cor vermelha. Se eu clicar aqui em Link, ele muda o botão aqui para se parecer como link. E se eu mudar aqui o size, olha só, ele vai, deixa eu mudar aqui para default, ele vai mudar o size do botão para a gente, ó. Então, isso aqui é muito, muito bacana e auxilia demais o desenvolvimento das nossas aplicações e a gente consegue documentar muito bem os nossos componentes utilizando o Storybook. Então vamos lá, vamos criar mais aqui, mais histórias, né, para a gente já deixar pré-configurado aqui para a gente. Então eu posso vir aqui dentro do nosso Story e criar aqui uma nova versão do componente. Então, export const, eu posso criar aqui uma versão para exibir o variant destructive. Ó, deletar vai ser o texto, o variant vai ser destructive e o default, aliás, o size vai ser default, que é o tamanho maior no caso, né? Então, vou salvar aqui. Deixa eu voltar aqui no Storybook. E agora a gente tem uma nova história adicionada, ó, e ele já carrega para mim com base nos argumentos que eu passei para ele lá dentro da história, beleza? Isso aqui é muito, muito bacana. Então, a gente pode criar mais uma, só para a gente brincar mais um pouco. Eu vou criar aqui a versão link. Clique aqui. O variant vai ser link. E pronto. Se a gente quiser criar uma história para mexer no size, eu posso vir aqui, ó. Eu vou copiar aqui esse mesmo texto. Entrar na sala, o variant vai ser default e o size vai ser SM. Então, size small. Por padrão, o default aqui vai ser o large, tá? Então, eu vou colocar aqui small. E agora a gente vai ter mais essas histórias aí adicionadas para a gente. Então, olha só, o link foi adicionado. E o small, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu dar um reload. Entrar na sala. Ó, ele já está com o size aqui selecionado como small. E o link, ó, ele já aparece aqui configuradozinho para a gente. E olha só, outro recurso fantástico do Storybook que a gente pode utilizar para turbinar ainda mais a documentação dos nossos componentes. Veja só, eu posso vir aqui em meta e adicionar um atributo chamado tags, tá? E dentro desse tags eu vou passar aqui um array e aqui dentro eu vou escrever autodocs. O que é que esse cara faz? Ele vai gerar uma documentação com base no nosso código. Então, com base em todas as propriedades que a gente definiu dentro do componente, a gente vai gerar uma documentação que vai nos ensinar, basicamente, né, a como utilizar esse componente na nossa aplicação. Claro que o botão é um componente bem simples, mas isso aqui é extremamente útil quando a gente está lidando com componentes mais complexos. Então aqui ele gerou para mim aqui um docs e olha só que incrível que fica a documentação que ele gera para a gente. Então aqui a gente tem a visualização do botão, as propriedades que ele recebe, children, variant, size, e aqui a gente tem as histórias, ó, as histórias que a gente criou, default, destructive, o link, o small, e aqui a gente pode ver o código, né, de como ele pode ser utilizado dentro do nosso, das nossas páginas, da nossa aplicação. Então, isso aqui é muito legal e ajuda bastante a gente criar componentes que é fácil de outras pessoas do time de dar manutenção. Então, feito isso, a gente tem aqui o nosso button já totalmente documentado dentro do Storybook. A gente pode vir aqui agora e fazer o mesmo processo com o Product Card, né? Então a gente não tem nenhuma história para ele, a gente pode vir aqui, ó, e criar uma nova história, Product Card.stories.tsx, e aqui a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. Eu vou copiar aqui essas importações, essa importação aqui do Storybook, que vai ser padrão. Aqui eu posso importar o componente Product Card.
dentro do index. Então posso deixar aqui só ponto. Vou novamente criar o meta, que vai ser type of product card. E aqui dentro a gente vai ter o título dele, né? Então aqui eu posso deixar em components barra product card. O componente eu vou utilizar o product card, que é o componente que eu quero exibir dentro do Storybook. Eu posso também deixar o tags, né, como autodocs, para ele gerar a documentação desse carinha aqui para a gente. E o argtypes, a gente só vai receber aqui o product, tá? Que ele é um objeto. Então, se a gente voltar aqui em produto, nas props desse componente, a gente só espera receber o product, que é basicamente todas as informações aqui do produto, né? Então a gente tem o name, o price, o image e o rating do produto para a gente exibir na nossa tela. Então vamos voltar aqui. Então para o product, a propriedade product desse componente, eu vou dizer que ela vai ser do tipo object. Então a gente vai passar várias informações dentro de um JSON, dentro do Storybook. Então, a gente pode vir aqui, ó, control type object. Show? Então, simples assim. Então, eu vou dar um export default no meta. Posso vir aqui criar um type story, passando o story object. Dentro dele, dentro do genérico, eu vou passar um type of product card. E aqui a gente pode utilizar para criar as histórias. Então eu posso criar aqui a história default para ele. Vou tipá-lo com story. E aqui dentro eu posso passar os argumentos que esse componente aqui espera receber, que é product. Deixa eu já utilizar aqui o que o Copilot já me deu. Então aqui, ó, no lugar de title vai ser name. Eu vou colocar aqui smartphone. Na verdade eu já tenho aqui, ó, dentro do app, eu vou copiar isso aqui para a gente utilizar aqui dentro também. Show? Deixa eu só ajustar aqui a formatação. Show de bola. A gente já tem aqui o arc, deixa eu ver o que ele está reclamando. Que está faltando uma chave, tá? Então, beleza. A gente já tem aqui a história configurada para o Product Card. Então, se eu voltar aqui dentro do Storybook, a gente vai ter, fora de UI, a primeira história aqui de Product Card. Só que ele deu um erro, né? Deixa eu dar um reload aqui para ver se ele volta a funcionar. Show de bola. Ele já apareceu aqui para a gente, o componente sendo exibido. E aqui dentro a gente tem o objeto Product, que a gente pode utilizar para exibir essas informações aqui dentro do nosso card, né? E aqui a gente pode também configurar o tema, né, de dentro do Storybook. Eu vou colocar light, porque a gente tem aqui um card, né, a gente tem uma borda e tudo mais. Dessa forma a gente consegue visualizar melhor a UI desse componente aqui. Beleza? Então eu vou adicionar aqui mais uma história, que a gente pode controlar aqui o shape, né, a UI desse componente por meio desse inStock, se ele tiver false. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma nova história chamada de out of stock. Vai receber o type story. E aqui eu vou passar exatamente a mesma coisa, só que in stock vai ser false. Vamos lá ver. Olha só, a gente tem aqui, ó, esse labelzinho, né, produto esgotado aqui em cima e o botão de adicionar no carrinho totalmente desabilitado. E vamos ver o que ele gerou aqui na documentação. Ó, a documentação ele deu uma cortada aqui na imagem, mas tudo bem. Aqui a gente tem todas as histórias, né, do nosso componente Product Card. Então isso aqui é muito legal
Eu espero ver vocês utilizando o Storybook a partir de agora nos componentes de vocês, né, nos aplicativos de vocês. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido esse conteúdo de Storybook, uma ferramenta sensacional, extremamente utilizada, né, nos projetos de front-end, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, desse material. E fazer aqui mais um lembrete para vocês, né? Se inscreve aí no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e já deixa o seu like nesse vídeo. Valeu!